Só com o cupom FBUTECO você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Como que você viu essa mudança da ESPN hoje? Tipo, já teve uma mudança antes dessa com o Paulo Mino, a gestão dele, agora essa, e você tá lá. Como você disse aí, já são mais de 30 anos na ESPN. Como que você avalia esses cenários que aconteceram na ESPN? Primeiro eu vou fazer uma brincadeira. Vocês já devem ter visto um vídeo do Gattuso, quando ele era técnico na Grécia. E o time dele, eu não lembro qual time ele foi dirigir na Grécia. E ele tava levando porrada pra caramba de tudo que era lugar, derrotas em sequência, o time mal colocado. E ele dava entrevista. As entrevistas dele eram hilárias, porque ele falava em inglês e ele tinha um tradutor que traduzia o que ele dizia pro grego. Então ele falava uma frase e olhava pro cara. O cara falava o que ele estava tentando dizer em grego. E um dia ele deu uma entrevista brava lá, dizendo, olha, eu não vou embora daqui, eu sou o que eu sou, às vezes bom, às vezes ruim, mas eu continuo aqui. Ele falava assim, me still here, e o cara falava em grego alguma coisa nesse sentido. Eu toda vez que isso chega pra mim assim, eu lembro porque eu dou risada. Porque de alguma maneira eu continuo ali também, entendeu? E eu trato isso com bom humor sempre, da melhor forma possível, porque existe uma tendência, eu acho, né? Quando você está há muito tempo num lugar, você primeiro se acomodar e achar muitas coisas que são equivocadas. A primeira é que você vai continuar ali para sempre. A segunda é que você, dependendo das conjunturas e de como as coisas vão indo, é se sentir desvalorizado, como se você fosse um móvel, né? Ou um vaso. Tipo, tá ali, as pessoas passam e ninguém percebe. Eu nunca me senti nem de um jeito nem de outro. Eu sempre gostei muito do ambiente, sempre gostei muito das pessoas, sempre gostei muito de trabalhar ali, eu sempre gostei muito da forma como o trabalho ali é tocado, nas mais diferentes fases, né? Porque a estrutura foi aumentando durante um bom tempo. E aí, a partir, eu não sei exatamente quando, a gente começou a viver, infelizmente, uma diminuição por causa de crise, por causa das transformações pelas quais a profissão vem passando, por causa da troca de mão de obra, infelizmente, por causa das questões de cortes de gastos, cortes de pessoas. Isso, infelizmente, aconteceu durante anos seguidos, em todos os lugares, não só lá. Sem dúvida. Muita gente que é muito boa no que faz perdeu seus empregos, muitos amigos, pessoas de quem a gente gosta, pessoas queridas. E viver esses dias num ambiente de trabalho onde as pessoas se dão bem é muito ruim, é 1000 vezes pior, né? Aí depois teve fusão com o Fox, quando a Disney comprou a Fox há alguns anos, etc. Aí a coisa voltou a aumentar e depois continua passando por ajustes nesse ponto de tamanho de equipe, quantidade de investimento, tal, embora hoje seja uma empresa com um perfil muito mais alto do que era antes da fusão. Então eu encaro essas coisas ao longo dessas décadas, né? Eu até me assusto. Eu vou fazer 50 anos quinta-feira. Caramba, velho. Parece não, cara. Obrigado. Cara, assim, o tempo passou mesmo. É assim. Então eu até me assusto um pouco quando eu vejo como passou, mas eu encaro essas transformações todas como algo natural e mesmo as coisas ruins como partes desse processo. Hoje é uma empresa muito diferente da que era, óbvio, quando começou, nem se fala, mas o que era antes da fusão. Ela tem um perfil em relação ao que ela pretende ser e pretende fazer muito mais ousado do que tinha antes. Se você pensar hoje, a gente tem direitos de Copa Libertadores. A cada jogo envolvendo
times brasileiros de grandes torcidas na Copa Libertadores, a audiência que a ESPN atinge com as suas transmissões, essas audiências são audiências que quebram recordes dela própria ao longo de tanto tempo. São coisas muito, muito importantes. Uma equipe muito maior, gente que não se conhecia direito, trabalhando junta, tentando se encaixar da melhor forma em relação às suas qualidades. Em determinadas posições, uma competição por oportunidade que nunca existiu ali e que é absolutamente natural. Vai chegando, por exemplo, fase final de Copa Libertadores, que é o exemplo que eu acabei de dar aqui, tem muita gente para pouco jogo. Sim. E todo mundo quer. Aí eu tô falando de transmissão, tá? Eu não faço transmissão, né? E fica uma coisa que é própria da nossa profissão, que é todo mundo querer estar presente naquilo que é mais importante, que teoricamente as pessoas vão dar mais importância, vão assistir e vão valorizar, vão comentar, isso é parte do trabalho. Aquele sentimento de equipe que olha para a empresa se sentindo proprietário, entre aspas, daquilo que está acontecendo, é uma coisa que naturalmente foi diluindo, foi diminuindo, porque essa é a palavra. Naturalmente. Não é mais assim. Isso não é necessariamente ruim. Quando você olha para trás, percebe o contexto e entendia que fazia sentido se sentir assim naquele momento. Uhum. E que não faz mais sentido se sentir assim agora. Ah, mas se perdeu alguma coisa? Não se perdeu nada. Você viveu aquilo. E não tem tanta... Isso não faz parte da carreira de tanta gente ali, né? Então, daquela época, quem tá lá até hoje? Amigão, Paulo Soares. Antero Greco. Plihal tá lá até hoje, mas é claro, né? No contexto grande, ele tá lá há milênios também. Mas ele chegou um pouco depois. Evidentemente, viveu tudo isso, se sentiu dessa forma também. E tem algumas pessoas que trabalham em departamentos distintos, gente na produção, o cara que é o primeiro executivo da ESPN no Brasil hoje, faz parte dessa época também. Chama Carlos Maluf, é quem manda em todos nós. Trabalhava no departamento jurídico quando tudo começou. Hoje ele é o principal executivo da ESPN. Tem algumas pessoas, não saberia dizer quantas, não quero ficar citando nomes aqui, porque evidentemente eu posso esquecer de alguém e não vai ser legal. Mas essas pessoas podem olhar para trás e perceber as mudanças que aconteceram. E como elas se sentiram em relação a essas mudanças. E eu tenho certeza que todas elas são plenamente capazes de entender que a coisa, num primeiro momento, cresceu e que com esse crescimento as características mudaram. Não tem como ser de outro jeito. É assim. Eu já vi uma vez um grande executivo, fiz uma reunião assim, ele falou... a gente estava lá negociando ele queria contratar eu trabalhava numa agência de marketing, e ele queria contratar um rapaz que a gente cuidava da carreira para fazer a campanha dele. Tá. E aí nesse papo, ele falou assim, cara, nossa, a minha empresa deu super certo, era aquela Stone, que depois eles chegaram a vender por parada de bilhão, coisa... Uhum. Ela falou, a gente deu super certo e tal, mas eu sinto saudade de quando a empresa era pequena, assim. Agora que ela tá muito grande, tipo, é da hora pra caramba, mas não tem mais aquele ar total de pertencimento da coisa, porque é muito grande, é muita gente, a minha importância, dado o aumento, ela diminuiu muito aqui dentro. E aí o cara vendeu e agora tá abrindo outra coisa, fazendo outra coisa. Por quê? Porque as pessoas sentem falta daquela sensação de pertencer. É um pouco do que a gente faz aqui. Que é a coisa de tipo assim, a história desse podcast, a história do Futeboteco que veio antes e tudo mais, é tipo, é a luta de vocês ali no dia a dia. Que era aquela coisa, cara, não tenho oportunidade para trabalhar na TV, ninguém quer me contratar. Na rádio, ninguém respondeu os meus e-mails de currículo. Vamos fazer alguma coisa. E aí todo dia a gente encarava com uma luta. Então cada pequena vitória, hoje a gente colocou essa plantinha aqui, por exemplo. Não tinha. É uma coisa
pequena. Tapete. Mas pra gente, colocou um tapete. Isso cada pequena Detalhe, coisa né? tem uma importância. Eu compreendo perfeitamente isso, sei exatamente do que você está falando, então eu vou tentar contextualizar na nossa história, né? Se eu posso falar assim, né? Se eu posso usar essa expressão na nossa história. Acho que você já percebeu, eu não gosto de me colocar como Protagonista. de absolutamente nada, assim, né? A não ser das coisas que me pertencem mesmo. Uhum. Mas assim, na história da ESPN tem algo que ilustra bem isso aí. Por coincidência ou por, sei lá, por sorte, o prédio onde nós estamos hoje, que é um prédio gigantesco, uma redação enorme, Uhum. é na mesma rua da nossa primeira redação. Numa casinha. Uhum. Tá? Tipo, se você sair, não sei se vocês já foram na ESPN, tem a recepção ali na rua Piracicaba. Se você continuar subindo a rua, em 100 metros, no máximo, você passa na frente, do outro lado da rua, da casinha, que hoje está para alugar, acho que vão demolir, onde a primeira ESPN existia. Tá? Era onde todos nós trabalhávamos. Uma casinha de rua. Pequena, muito pequena. Mas cabia a ESPN inteira ali. Evidentemente, o estúdio não era ali. A gente usava o estúdio do prédio da MTV, que ainda existe, sim, sim. que está lá, do lado da Padaria Real, etc. e tal. Então, o que era e o que é estão praticamente no mesmo lugar. Mesmo lugar. E quem conheceu esses dois ambientes sabe fazer essa viagem de um lugar para o outro e sabe como essa viagem foi feita. E entende perfeitamente as etapas, as escalas. E se você parar para pensar, uma coisa explica a outra. Como uma equipe que cabia numa casinha poderia ter levado aquilo adiante até o momento de hoje, em que é necessário um prédio inteiro para caber todo mundo, se não fosse com esse espírito que eu mencionei, que o Trajano conseguiu enfiar na cabeça e no coração de todas as pessoas ali. Não seria possível. É isso. É isso. Aí a coisa foi aumentando. Certas dinâmicas tornaram-se, digamos, não necessárias, né? Mas a relação das pessoas pode ter continuado a mesma durante esse tempo todo.